Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos agora transformar esse portal que a gente criou em um portal responsivo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar para fazer ele funcionar como responsivo é de duas ferramentas auxiliares, né? Como eu estou usando o Google Chrome, uma delas é o próprio inspecionar, ou o nome original, que é Chrome Developer Tools. Tá? No Firefox também tem, todos os navegadores também tem, ok? Então, a primeira ferramenta que eu vou precisar para me auxiliar nisso é essa, principalmente essa aba Elements, ok? Por que ela? Porque é com ela que eu vou sair editando os valores para a gente ir testando e deixando o nosso site 100% responsivo, tá? Outra ferramenta que eu vou precisar, na verdade eu não preciso obrigatoriamente, mas ela ajuda bastante nessa questão de transformar um site não responsivo em um site responsivo, que é essa ferramenta aqui chamada Window Resizer. Na verdade é uma extensão do Chrome, né? Por que ela é interessante? Quando eu vou mudando de tamanho, ó, ela aparece aqui embaixo qual o tamanho que está aparecendo na tela agora. Então com isso eu consigo ver quais são as dimensões da minha página, entendeu? Então agora, por exemplo, vamos ver quando é que a minha página não suporta mais esse layout que está aqui agora. Para isso eu vou diminuindo, até aparecer uma barra de rolagem, ou quebrar o site, ou acontecer alguma coisa desse tipo, por exemplo. Olha lá, apareceu barra de rolagem, tá? Então vamos ver exatamente em que pixel apareceu. Olha lá, no 1056, né? Ó, 1057 está normal. 1056 já aparece uma barra de rolagem. Então agora é a hora de eu mudar o meu layout. Ok? Então essa ferramenta ajuda nisso, tá bom? Então beleza, vamos lá. Botei aqui, eu vou precisar dessa e dessa aqui, são auxiliadoras. Como eu falei, não são obrigatórias, mas elas vão ajudar bastante o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, a gente vai transformar o nosso site em responsivo com 4 versões. A primeira é essa que você está vendo, né? Aí depois a gente vai ter uma mais reduzida, porque essa aqui, como você viu, está com um limite de 1057. Então, tem monitores que, por exemplo, não suportam esse tamanho, suportam menos. São monitores, por exemplo, 1024. Tá? Então, a gente precisa reduzir o nosso site até menos de 1024 para poder ter suporte, o site ter suporte a monitores menores, né? Então, essa é uma das reduções que a gente vai fazer. Depois disso, quando a gente acessar, por exemplo, num tablet, a resolução vai ser ainda menor. Então, para isso, a gente tem que fazer uma outra versão do site, na verdade, não uma outra versão, uma outra adaptação de layout para tablet, né? E por fim, quando ele acessar de um celular, a gente precisa da adaptação para celular, ok? Então, resumindo para você, é monitor grande, monitor pequeno, tablet e celular, ok? São essas 4 versões que a gente tem que ter no nosso site. Então vamos lá. Já que a gente já viu que 1057 é o limite, então a partir de 1057 para baixo, a gente precisa aplicar um novo layout aqui, né? Então vamos aqui no nosso CSS. E como a gente já aprendeu nas outras aulas, a gente vai usar o Media Only Screen, né? Não online, Only Screen, tá? E a gente vai especificar and max width, que vai ser 1057 pixels. Ou seja, chegou em 1057 sendo o máximo da tela, já era. Vai agora aplicar outros CSS à minha página para reduzir o layout dela, ok? Então, um desses CSS é isso daqui, ó. Lembra que a gente, quando estava construindo o nosso layout, a gente criou esses topo int, tem aqui topo 2 int, menu int, né? E todos eles têm o mesmo esquema, que é largura 100% e largura máxima
1040, né? Ó, todos eles têm essa mesma propriedade. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? A forma mais fácil, como a gente criou o nosso layout com essa estrutura, então, a forma mais fácil da gente diminuir, comprimir o nosso layout é mudando esse max width aqui, tá? E para fazer isso, a gente faz o seguinte, a gente vai definir uma propriedade nova para esses elementos aqui dentro. Então, por exemplo, topo int vai receber max width de, por exemplo, 890, tá? Que é o tamanho legal para um monitor 1024, ok? Então, quando eu fizer isso, na verdade eu não tenho que aplicar só nesse, né? Eu tenho que aplicar em topo 2 int, né? Que é o segundo topo. Eu tenho que aplicar em menu int, então vamos lá. Menu int, eu tenho que aplicar também em últimas notícias, também tem, ó, últimas notícias int. Vou copiar aqui. Ponto, últimas notícias int. E também tem o nosso container, né? Container int. Então, a gente aplica em todos eles essa mudança do máximo de largura aqui, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos atualizar nosso site. E você vê, ó, como ele já está no limite de 1057, ele já fez a alteração, tá vendo? Então, já diminuiu o nosso site. Porém, aconteceu um detalhe. A parte que estava aqui do lado, ó, ela foi lá para baixo. Então, quebrou o nosso site. Então, toda essa questão de transformar um site em responsivo é questão de você pôr o limite novo, de largura, no caso o nosso limite aí. Todos esses itens aqui, como a gente já preparou para responsividade, você vê que todos eles ó, já se adaptaram automaticamente. Menos esse, porque não tinha como não especificar uma largura para ele. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Elements, Body, Container int, que já está com o nosso 890, e Left Side. O Right Side está 275 e ele não tem por que mudar de tamanho. Então, quem tem que diminuir é esse aqui, no caso é o Left Side, ok? Então, vamos diminuir ele. Ele está 757, a gente vai ter que ir diminuindo, até que a parte do Right Side volte novamente para a direita aqui, né? Então vamos diminuindo, até que, por exemplo, aqui. Já voltou aqui. Beleza. Ó, 600, ele voltou. Ok? Então, ó, o que a gente tem que fazer agora? Lá na propriedade, dentro do meu CSS, eu tenho que definir também que, quando ele entrar nesse campo aqui, nesse range de código, left side vai ter uma largura de 600 pixels. Entendeu? Então, deixa eu atualizar aqui, ó. Ele já está adaptando todo mundo legalzinho, ó. Ok? Ou seja, o meu right side continua aqui, bonitinho. O meu left side está aqui. Se eu aumentar novamente, ó, ele volta o site para o tamanho real. Ok? Se eu diminuir, ó, ele volta, ele diminui proporcionalmente também. Ok? Ó. Site maior, site menor, site maior, site menor, site maior, site menor. Ok? Beleza. Então a gente já está conseguindo adaptar tudo isso. O próximo passo aqui é a gente ajeitar essa notícia aqui, ó. Por quê? Ele caiu para cá também, né? Então, qual é a melhor forma de eu ajeitar? É eu diminuindo essa notícia grande, né? Diminuindo aqui a largura dela. Então vamos fazer isso. Vamos aqui em Container, Left Side e aqui. Notícia área 1 é a notícia grandona e notícia área 2 são as pequenas, né? As pequenas não têm necessidade de mudança agora, então a gente vai mudar só a notícia área grandona, tá bom? Então para isso, você vê que ela está com 430 de largura. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, aqui dentro dela,
tem uma imagem, tá? Essa imagem também tem largura, então a gente tem que adaptar todo esse pessoal para o novo tamanho, entende? Então, por exemplo, a notícia título também tem uma largura. Esse notícia título a gente pode até tirar a largura dele. Na verdade, não pode tirar a largura dele porque ele tem float left, então a gente tem que definir a largura compatível com o tamanho final aqui. Então vamos lá. Para a gente achar o tamanho final, primeiro a gente vem em notícia área 1, né, que é a div mãe de toda essa notícia grande, e a gente vai diminuir ela até que as pequenas voltem para o lugar delas. Tá? Então vamos lá. Está 430, vamos ir diminuindo, até que chegue o momento que as notícias, as que estão embaixo, voltem para a esquerda. Então vamos lá. Estou diminuindo aqui. Ele não está mudando porque dentro dela está todo mundo com tamanho fixo, tá? Mas uma hora as notícias pequenas vão subir. Aqui. Deixa eu achar só o pixel certo. Beleza. 278 pixels fazem com que as notícias da área 2 voltem para cá. Tá? Então, ó, área 1 está com essa área e área 2 com essa área. Ok? Então, vamos lá. Notícia área 1. A gente vai botar aqui com uma largura de... Qual é a largura aqui? 278. Então, 278. Eu abri o Photoshop sem querer. Vou fechar ele. Beleza. Se eu atualizar, ó, já vai estar aqui a minha notícia no canto certinho. O que eu tenho que fazer agora é diminuir essa aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar a imagem que tem tamanho fixo aqui, né? Então vamos diminuir primeiro a área aqui da minha imagem para ela ficar do tamanho certinho, né? Então, estou diminuindo aqui, você está vendo que está diminuindo lá a areazinha aqui do negócio, né? E 245 ficou num tamanho legal, então eu venho aqui, entro na minha imagem mesmo, que ela está maior também, ó, e ponho, por exemplo, 245. Então ela já voltou. E o próximo passo que eu tenho que fazer, por exemplo, vamos definir ela lá no CSS, né? Porque aqui eu estou alterando apenas na exibição. Se eu der um F5, por exemplo, ó, ele volta todo mundo, tá? Então eu tenho que alterar aqui só para ver qual é o valor certo. Aí eu vou lá no CSS e altero de verdade, tá? Então vamos voltar aqui. Left side, notícia 1, notícia IMG, e a gente tinha definido 245, né? Então a gente copia esse códigozinho aqui, vem aqui e define 245, tá? Então vamos voltar lá e vamos mexer agora na imagem de verdade. 245 também aqui, ó, ficou legal. Então a gente copia esse código aqui, põe aqui, largura 245 pixels. Tá? Então agora sim, se eu der F5, ó, ele vai continuar aqui na posição certa. Tá? Eu posso inclusive diminuir a altura da imagem também, porque ela não é nessa proporção. Então eu tenho que diminuir também a altura dela. Mas, para o nosso exemplo, o próximo item que eu tenho que ajeitar mesmo aqui, que está quebrado, é o título do meu texto. Né? Então, eu venho aqui em título e vamos diminuir para 245 também, porque ele vai ficar alinhado com a imagem. Só que aí, o texto aqui, para esse tamanho, ficou muito grande. Então, vamos diminuir também aqui o tamanho da fonte. Né? Beleza, esse tamanho aqui, 25, tá legal. Ou seja, agora sim, as minhas notícias ficaram alinhadas, né, com esse novo tamanho de layout. Então, para isso, ó, copio o título aqui, o código do título, ponho aqui e alterei duas propriedades nele, né, que foi a largura e o font size. Eu vou copiar aqui esses dois e colo aqui, só ajeitar aqui a formatação. Então, beleza. Copiei aqui. Se eu der F5, então o nosso layout agora está pronto para esse tamanho menor.
né? Ó, tá todinho bonitinho para o novo, para esse tamanho menor. Se eu vir aumentar aqui, ó, ele tá todo bonitinho para o tamanho maior. E eu faço aqui, ó, ele diminuiu todo o layout e também continua bonitinho, tá? Então, beleza.